ele parabenizou os jogadores pela vitória, mas criticou também o desempenho do time. A mí no me gusta jugar así. No tenemos que jugar así. Tenemos que dar más. Hay que dar más. Este partido lo ganamos, ya salimos. Pero no jugamos así, así no se merece jugar más. Olha só, pode até ser, não é uma informação, que alguns jogadores não estão nem entendendo o que ele está falando. Porque às vezes eu também não estou entendendo, que ele fala um espanhol assim, um portunhol meio difícil. Mas não importa. Essa energia, essa vontade de vencer, essa transmissão de competitividade que é importante num momento como esse que o Vasco vive. O Vasco precisava de um personagem como o Ramon. A gente já falou de vários jogadores que estão sendo importantes e que foram até aqui, mas você sempre destaca, ô Pedrosa, a importância desse cara aqui, né? Desse cara para essa mudança dessa virada de chave do Vasco da Gama. Ele realmente encara o Vasco do tamanho que o Vasco é, como um gigante. Não só ele, como o Emiliano Dias, que é o seu filho e auxiliar, assim como o Diego também, que chegou para a preparação. O Vasco da Gama, ele teve no seu treinador hoje em dia, que é argentino, a identidade do que é o Vasco da Gama. E nessa fala é onde o Vasco conseguiu uma vitória fora de casa saindo do Z4. E ele tá cobrando o time que o Vasco não pode jogar assim, que o Vasco tem que jogar melhor, que o Vasco é um time grande. E no final ele parabeniza, obviamente. Mas isso, já tinham outros jogadores que tinham falado sobre o quão exigente ele é. Ele é um cara muito exigente, mesmo nas vitórias. E é assim que tem que ser tratado mesmo. Ele tem um bom time nas mãos, um time que tem um investimento alto, muita gente não entende isso. O Vasco hoje tem uma folha de cerca de 10 milhões de reais de salarial. Então, para nível de futebol brasileiro... É a sexta do Brasil, né? É por aí. Então, para nível de futebol brasileiro, ele tem que entregar realmente. Essa cobrança é completamente natural e foi a cobrança que fez com que o Vasco conseguisse sair dessa situação também. E eu acho que mexeu também um pouco, Fio, pode ser um pouquinho do personagem agora? Mexeu um pouco em relação ao Ramon, fechar São Januário, talvez até ele encontrar uma história do Vasco, que se tivesse tudo normal, ele não encontraria. Mas, obviamente, passaram para ele história de tudo que o Vasco já viveu nos seus 126 anos? 125 anos, de tanto que o Vasco já lutou. Isso acaba sendo passado com São Januário fechado. E ele brigou muito para a abertura de São Januário. Então, acaba que as coisas foram se encaixando para ele poder ser o Ramon Dias que todo mundo sabia que ele era, né? Tá tudo encaixado no Vasco nesse momento, assim, né? Aparentemente para sair disso. A gente vai ver, vai ter uma derrota em algum momento. Normal. E aí a gente vai ver como vai reagir a essa primeira derrota, se vai entrar no desespero de novo ou não. É como a gente sabia que em algum momento o Botafogo ia perder. E aí tem que ver que horas vai virar essa chave do Botafogo. Acho que o Vasco é a mesma coisa. É assim, a derrota vai acontecer. A torcida do Vasco, eu acho que ela é a impressão que eu tenho que é uma torcida emocionada, e não no sentido ruim, no sentido... pro lado bom e pro ruim. Então, assim, eu tava no bar... Foi ontem o jogo do Vasco? Não, ontem. Foi segunda-feira. Tava no bar bem cheio de vascaíno, e se você chega ali do nada, um cenário encosta ali, parece que o Vasco tá brigando pelo título. Legal. Assim, no bar parecia que o Vasco tava brigando pelo título demais. Mas, assim, essa reação, a torcida vai comprar o barulho, e aí... Eu, como torcedor do Fluminense, torço para que começar a virar logo essa chave. Mas quando virar essa chave, a primeira derrota, é ver como a torcida vai reagir, como o time vai reagir, como ele vai reagir, gerenciando tudo isso. E é mais ou menos por aí. Tá no Flamengo, a chave quebrou dentro da maçaneta, ninguém consegue virar novamente. Nossa, eu quero que a chave derreta lá dentro. O Medel também tem sido uma das chaves da rede. Falar em chave, ó, tava até escrito ali. Dessa recuperação do Vasco, o jogador postou um vídeo comemorando muito a vitória do clube e viralizou. Tem muito pipo, tem negócio de palavrão, mas é sempre bom assistir. Cadê? ¡Salimos de esta mierda, loco! ¡Vamos! Siguiente partido. ¡Brunito! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, Vasco! ¡Muito Vasco! ¡Vamos! ¡Muito Vasco! Cara, isso é muito legal. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, só um negocinho. Ah, tá aqui ainda o João Gomes. Ele tem a tatuagem, João Gomes. Eu não tiro a tatuagem. Deixa eu ver aqui uma coisa Gomes. aqui rapidinho. Medel. Tá aí, tatuado. ô Pedrosa. Tá pronta a tatuagem dele, Vene. Você faria se você fosse Vascão? Do Medel? Eu pensaria já. Eu iria ao tatuador, e aí? Tô pensando em fazer essa tatuagem aqui. A bandeirinha do Chile. Eu estaria nesse processo, entendeu? Ele tá no caminho certo. Quer dizer, então, que você pegou o chileno errado? Pegamos o chileno errado. Lá ele. Lá ele.
Tá rindo, né, filho? Não, achei Você é só bom. alegria hoje, né? Porque esse lado aqui. amanhã eu vou tomar Não, eu tô de boa. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Que momento, Esse aí é o Benaroz. Quem é o Benaroz? Ele é preparador do Vasco, massagista, faz as coisas lá também. É até ele que caiu naquele dia do Maracanã que o Medel ficou rindo da cara dele. Ele é um cara muito importante pro ambiente do Vasco da Gama. Todo mundo gosta dele. Achei que fosse Todo o professor Não, Xavier. eu adorei ele no vídeo. Inclusive, eu já tô com essa figurinha aqui que o Gustavo, nosso editor, separou pra mim. Essa figurinha que eu tô usando muito. Já mandei. Essa Boa cabe com figurinha. tudo. Bom, ruim, coisa legal, coisa esquisita. Tomei um susto. Toda essa figurinha cabe. Quer que eu te passe, Fio? Mano, eu gostei. Gostou, eu né? fiz no conjunto. A boa figurinha. Agora, fala mais desse personagem então, Pedrosa. Vamos lá, a gente tá falando aqui de um jogador que tem uma carreira enorme. Jogador de Europa, jogador de Copa do Mundo, jogador de Copa América e que vem ao Vasco da Gama até antes dos reforços chegarem. Ele foi um dos primeiros reforços e que conseguiu mudar não só a mentalidade dentro de campo, mas também da segurança pro Léo dentro dessa zaga. Ele é um cara que tem um tempo de bola absurdo. A mudança de posicionamento dele para ele jogar como zagueiro direito foi crucial para esse crescimento do Medel. É um cara que se entrega, é um cara que tem o tempo de bola, que faz as rebatidas, que conseguiu fazer boas saídas de bola também nessa partida contra o América Mineiro e novamente incorporou também o espírito do Vasco da Gama. Ele acaba o vídeo ali muito Vasco, muito Vasco. E a gente tá falando aqui de um cara que passou por tudo na vida. Tudo que o Medel poderia passar como jogador, ele passou. Até brigar com o Messi, ele já brigou. Então, assim, ele sentia esse amor, essa vontade de estar ajudando o Vasco da Gama, mesmo sendo aí encaminhando para o final da carreira. Isso é muito importante, é um cara que tem realmente um potencial para se tornar um jogador muito importante na história do Vasco. Eu tinha esquecido. O quê? Por isso que eu perguntei da tatuagem ali. Ele não falou, fiz, Beth, fiz, tá aqui o pirata na minha virilha. Não. boa. Ele ficou, tá, fiz. Brigou com a que avó bom, dele, Messi. pô. Antes do Messi, brigou com a avó antes do dele, Messi, pô. é o gigante. Ninguém briga com o gigante, Fernando. O gigante tá aqui na frente, ó. Você não tá sabe assim. que ele é fã do Messi? Você fala isso porque Não, o Messi acabei de tá na sua descobrir. É frente. muito fã do Não, Messi? não, é fã do muito Messi. fã de... Se tu falar que era também, você vai embora. Eu não sou fã de ninguém, de quem? Torcia pra Argentina na Copa. Ah, não, você torcia mesmo? Torcer. Torcia pro Messi e não pra Argentina. Mas enquanto teve Brasil, é Brasil. É igual o Vasco. Tem Vasco na parada, é o Vasco. Tem Brasil na parada, é Brasil. Agora, saiu o Brasil. Eu vou torcer pra França, pra Mbappé, que acabou de ganhar. Tá, que a gente... Brasil é Porque ele fala Argentina na convicção, final. uma ideia ruim dele, né? Eu acho bonito que essa claramente é uma ideia muito ruim e ele fala com a convicção que parece que é uma ideia boa. E digo claro, mais, parabéns. o mundo É do boa futebol ideia. torceu pro Messi ganhar essa Copa. Todo Eu não. mundo. É, todo mundo. Eu tava. Eu não torci. Na final eu torci, vou ser Cara, sabe sincero. como é que eu tava? Aí gol da França, aí eu tava brava. Aí gol da Argentina, eu fiquei pior. Eu tava tão mal que eu não desliguei a televisão porque eu trabalho com isso. Porque foi uma final assim indigesta. Secar o Messi Não, é mas pior a reta sempre. final da final ali, né? Não, a França e a Argentina. É, mas é porque no começo da. Mais uma vez, eu sou muito fluminense e eu fico, às vezes, um pouco avulso do restante ali. Aí tá tendo final, fiz um churrasco. Aí o churrasco rolando com os amigos ali. Falei, afinal, também mais ou menos, né? A TV tava lá, eu tava na churrasqueira aqui com a galera conversando. Do Não tinha nada o cano, ficou né? animada. Do nada eu resolvi assistir o jogo, ficou animada ali o Não negócio. tinha o cano, mas não né? torci, não tinha o cano. Não, Se o Cano não estivesse lá, seria até aí mais eu fácil. torceria. Aí você estaria. Porque é o cano Não, acima. não, que sim, isso? aí é questão, né? se o time- Um bom ponto, você um bom ponto. se o Não, mas time- o Messi não jogou Não no é Vasco, tá torcer errado. pro- Eu respeito Ele o já lado treinou em vascaíno. São Januário. Já treinou no Fluminense, Olha. você entendeu? Mas ele treinou todo mundo é canto. Aí não vou ter aí. Olha não só. treinou na Gávea. Eu fico... Não treinou. Esquece a Gávea, cara. Já treinou na Gávea? Esquece a Não Gávea, temos- não. Não temos imagens do... Não. Ele é amor pelo balão. Ele é o São Paulo. Lá é CR7. Sabe o que ele Já fez? treinou, já Sabe o que ele treinou. fez, ô Fio? Também não. Comprou uma casa em Búzios, lá do lado do São Paulo. Tanto que ele Ah, gosta de Búzios. Não, Isso é eu importante. era muito fã do São Paulo. Não é Mas mais. sabe aquele amor platônico? tatuagem? Quando você sai com ele e você não gosta muito? Você